Boa noite, meus queridos irmãos, e paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós estamos nesse sábado maravilhoso para gravar mais este culto online ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Então nós estamos aqui para gravar mais este culto, que este culto chegue até você, te trazendo bênção, te abençoando a tua vida, a tua família e teu lar. E nós vamos então ler uma palavra de Deus para a nossa meditação, que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 58 e versículo 10 e 11. Está escrito assim: se abrires a tua mão ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Que lindo, né? O Senhor te guiará continuamente, quer dizer sempre, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Que promessa de Deus para mim e para você. A palavra de Deus são decretos, são promessa. E a palavra de Deus não volta vazia. Ele envia e ela vai prosperar naquilo pela qual ela é enviada. E a palavra de Deus tem bênção para mim e para você. Mas nós também temos que ser esta pessoa que tem muito amor pelos outros, por aqueles que precisam, pelas almas famintas, pela alma aflita. Nesses tempos, quantas pessoas desabrigadas, quantos pobres, quantos moradores de rua, quantas pessoas famintas. Mas quando Deus colocar alguém na tua frente, você estende a mão e abençoa estas vidas. E você terá a sua recompensa de Deus. E a recompensa do Senhor, a promessa do Senhor para nós é que a tua luz vai nascer nas trevas. Não vai ter trevas para você. Haverá luz no teu caminho. E a tua escuridão como meio-dia. Não haverá assombro, não haverá escuridão, porque o Senhor é a nossa luz. E Jesus disse, nós também somos a luz do mundo. Então, a escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, é sempre e para sempre. E fartará a tua alma em lugares áridos. Pode estar tudo assim difícil, aqui mostra a provisão de Deus. Haverá provisão para mim e para você até nos dias difíceis. E Ele fortificará os teus ossos. É cura de Deus para mim e para você. Saúde para minha vida. É saúde, como está escrito aqui, fortificará os teus ossos. Isso é promessa de cura para mim e para você. Se você está com osteoporose, toma posse, que Deus está falando que curará, fortalecerá os teus ossos. E serás como um jardim regado, um jardim cuidado pelo Senhor, como um manancial cujas águas nunca faltam, um jardim regado. Nós somos o jardim de Deus. Nós somos as flores que florescem no jardim de Deus, cuidado pelo Senhor. Nessa primavera, nesse mês de setembro, onde as flores florescem, as minhas flores estão lindas, todas floresceram. Então, nós somos este jardim e essas flores que florescem e cujo Deus se alegra. É como um manancial. A nossa água nunca falta. Há sempre água. Deus, Jesus, é a água viva que jorra em nós. Guarda esta palavra. Provisão, fartura, cura. Deus vai te fortalecer.
Você será como um jardim sempre florido e um manancial cujas águas nunca faltam, porque Jesus, água viva, jorra em nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Senhor Jesus, que esta palavra venha fluir, venha se cumprir na vida de todos aqueles que estão ouvindo e vai ouvir esse culto online. Abençoa com cura, com fartura, com provisão, com saúde. Senhor, Tu és a nossa luz. Abençoa todos nós com saúde, com paz. Que todos nós sejamos abençoados. Que todos recebam a Jesus na sua vida como seu único Senhor e Salvador das suas almas. Jesus querido, abençoa a todos neste dia. E esta palavra vai fluir por muitos e muitos anos. No nome do Senhor Jesus, Pai, te peço uma bênção sem fim. E glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E todos que creem digam amém. Amém. Graças a Deus. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, e a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo o seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pra teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana,
Boa noite, meus irmãos, a paz seja convosco, Cristo nos une sempre mais. Nós estamos aqui nesse sábado, nesta noite, para mais uma gravação online da Palavra de Deus. Queridos, vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, inscreva-se no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, deixe o seu like, divulgue essa palavra, espalhe essa boa notícia para o mundo todo. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai a palavra. Então, cada um de nós temos uma tarefa, cada um de nós tem um dever de espalhar a boa notícia. Espalhe essa boa notícia e o Senhor te recompensará em nome de Jesus. Soberano Deus, em nome de Jesus, nós te damos graças, nós te louvamos. Nós estamos aqui nessa noite para pregar a sua palavra. Que a unção do Espírito Santo venha sobre nós, venha revelar para nós o oculto, profundo, escondido. Aquilo que nós não lemos, Senhor, não escutamos. Fala, Senhor, que o seu servo ouve e quer transmitir para os demais, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de hoje que Deus deu para nós é o rei e a rainha. O rei e a rainha. Então, hoje nós vamos falar, irmão, de um rei, o terceiro do rei de Israel. O primeiro foi Saul, o segundo Davi, o terceiro Salomão. Esse rei, irmãos, ele foi um dos homens mais ricos que a história conhece. Ele tinha poder enorme, tinha muitos navios, muitos ouros, muitas terras, muitos empregados, muitos soldados, irmãos. Ele foi bilionário para a época dele. Por quê? Porque ele tinha a unção de Deus. Então, quando ele foi ungido rei após a morte de Davi, ele disse para o Senhor, Senhor, eu quero sabedoria para administrar o reino que o Senhor colocou em nossas mãos. E Deus se agradou do pedido dele, irmão. Deus falou, olha, como tu não pediste dinheiro, tu não pediste grandeza, tu pediste sabedoria, eu vou te dar muito mais do que você pediu. Nós temos que aprender a falar com Deus, a pedir aquilo que nós precisamos e desejamos para que a unção venha se manifestar, Deus venha liberar sobre nós. Ele pediu sabedoria. Deus falou, vou te dar muito mais do que sabedoria para você. E só sucesso. Então, vou ler um texto, irmão, que está em 1 Reis, capítulo 10, para baixo. O rei e a rainha. Diz assim, 10:1. A rainha de Sabá veio visitar Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá, Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, prata, pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. Salomão lhe declarou todas as suas palavras, nenhuma coisa Salomão escondeu da rainha. Veio depois a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, a comida da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, as vestes deles, seus copilhos, a sua subida para o templo sagrado do Senhor, não houve mais espírito nela. 6. E disse ao rei, foi verdade a palavra que ouvi na minha terra sobre você, de todas as coisas e de tua sabedoria. Eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos o viram, eis que não me disseram metade. Sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a sua sabedoria e a aplica. 9. Bendito seja o Senhor Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre, e isto se estabeleceu o rei para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiarias em tanta abundância como a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Soberano Deus, aqui está a sua palavra, o rei e a rainha. Fala conosco, Senhor, porque nós queremos aprender de ti. Fala,
que o seu filho ouve, em nome de Jesus. Então, irmão, o tema hoje é o rei e a rainha. Nós não sabemos o nome dessa rainha, irmãos, nós sabemos só que ela veio da região de Sabá, ela veio da região de Sabá. Então, Sabá ficava aproximadamente quase 2.000 quilômetros de Jerusalém. Sabá tinha sido o pai dos sabeus, lá perto do Irã, lá daquela distância toda. Então, veja vocês, irmãos, que a rainha, com todos esses benefícios, com todos esses apogeus, nós não sabemos o nome dela. Sabemos que ela veio da cidade de Sabá. Mas muitas vezes o nome não é importante. O nome importante para mim e para você é Jesus Cristo, o Nazareno. Então nós vemos, irmãos, que a introdução diz assim: geralmente não é uma atitude sábia revelar tudo que está em nosso coração. Então a palavra do Senhor Deus diz que não é muita sabedoria que você revele para as pessoas tudo aquilo que você tem no seu coração. Não é certo, irmãos, aquilo que se passa dentro da sua casa, você no dia seguinte contar para as vizinhas. Muitos casamentos se acabam, se destroem por ele falar demais. Lembra do rei Ezequias? Que ele abriu as portas de Jerusalém para o rei da Babilônia. A Babilônia destruiu Jerusalém, irmãos. Saiba para quem você abre a porta, saiba para quem você convida para vir à sua casa e para quem você libera as palavras. Nunca conte tudo para as pessoas, sempre guarde um pouco. Então nós vemos que o versículo 1 diz que a rainha de Sabá, ela ouviu a fama de Salomão. Salomão, irmãos, ele tornou muito famoso, tornou bilionário, trilionário. Ele tinha uma sabedoria ímpar, irmão, porque foi Deus quem ungiu ele. Então nós vemos que Provérbios, Eclesiastes e Cantares, aqui na Bíblia, foi escrito por Salomão. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios, muitos outros livros, história. Foi realmente uma pessoa sábia até o dia que saiu da presença de Deus. Então nós vemos que Jesus, ele é a chama da rainha do sul. Então Jesus, ele é a chama da rainha do sul. Por quê? Porque a rainha, ela tinha sede, ela tinha ouvido falar do Deus de Salomão. Você tem falado do seu Deus para alguém? Alguém tem visto a grandeza de Deus, o amor de Deus na minha vida, no dia a dia? Então Jesus, irmãos, ele é a chama que a rainha do sul precisava. Salomão estava no auge de sua prosperidade e de sua piedade. Então aqui Salomão, irmãos, ele estava no auge do crescimento da sua sabedoria, da sua piedade. Piedade quer dizer temor a Deus. Piedade quer dizer aquele que anda nos caminhos de Deus. Então Salomão aqui, sendo um homem riquíssimo, ele tinha temor a Deus. Ele tinha intimidade com o Senhor, ele tinha comunhão com Deus. Ele construiu o templo, irmãos. Salomão que construiu o primeiro templo. Não deixe o dinheiro, não deixe o trabalho, não deixe o orgulho afastar você de Deus, irmãos. Tudo Deus coloca para mim e para você, para a nossa benéfice, mas nós temos que andar nos caminhos do Senhor. É isso que Jesus está falando aqui. Então, entendeu? E nós vemos que a rainha, ela diz o versículo 1, ela veio prová-lo. Diz o texto que a rainha veio para testar Salomão de tudo aquilo que lá na terra dela ela ouvia de Salomão. Vejam vocês, irmãos, que a grandeza, a sabedoria e a prosperidade de Salomão é tão grande que chegou até nós aqui. Então ela ouviu. Ela era uma rainha sábia, muito rica também. Então ela falou, vamos lá, eu quero conhecer esse sábio pessoalmente. Ela andou aproximadamente da onde ela estava, da região dela até Jerusalém, até Israel, quase 2.000 quilômetros, aproximadamente, quase 2.000 quilômetros. Vejam vocês que desejo, que sede que a rainha tinha de encontrar o rei. Ela queria conversar com o rei, ela queria receber um pouco de sabedoria, ela queria receber um pouco de unção do rei. Irmãos, eu e você, sempre tem que ter uma palavra em nossa boca que edifica.
Nunca diga para ninguém, você não vai ser ninguém na vida. Nunca diga para sua filha, você vai ser uma rodadora de bolsinha. Nunca diga para o seu filho que ele vai ser noia. Você não sabe o trabalhar de Deus, você não sabe o dia de amanhã. Sempre diga, meu filho, tu vai chegar lá. Minha filha, você era uma abençoada. Sempre libere palavras. Não é pelo que nós vemos, é para que Deus pode fazer em nós através de nós, irmãos. Muitas vezes nós só vemos coisas ruins, mas nós temos que clamar ao Senhor: Senhor, purifica os nossos olhos, purifica a nossa alma, a nossa mente, que o sol venha resplandecer, que o Senhor tenha misericórdia de nós e o seu rosto venha resplandecer dentro desse lugar e na casa de todos aqueles que estão assistindo e ouvindo essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Nós vemos que ela tinha a sua alma aflita para ouvir, e a rainha de Sabá tinha fama, queria ouvir a fama de Salomão, e ela veio os enigmas. Então ela tinha uma alma aflita, ela tinha um desejo, porque Salomão tinha um espírito aqui de piedade, temor a Deus. Aqui ele estava no auge do acompanhamento com Deus. Ele constrói o templo, ele constrói Jerusalém. Então ele estava pondo a sabedoria em prática, andando nos caminhos do Senhor. Enquanto nós andarmos nos caminhos do Senhor, irmão, nossa sabedoria vai fluir, vai contagiar, contaminar outras pessoas. Então ela veio para ouvir se tudo aquilo que ela tinha ouvido de Salomão era verdade. Quase 2.000 quilômetros, mas a notícia chegava lá, através das pessoas que levavam. Olha, lá em Israel tem um cara, tem um rei, que ele se sai sobre todos os reis da época. Então aquilo foi crescendo, foi fervendo dentro do seu coração, e a rainha disse: eu quero conhecer o rei. Então nós vemos, irmãos, que ela veio a Jerusalém com um grande exército e disse-lhe tudo aquilo que ela tinha no seu coração. Quando ela chega, ela se depara, ela encontra com Salomão, ela desabafou, falou tudo aquele desejo, aquelas visões, aquelas palavras que o povo falava. O que o povo tem falado de você, irmãos? Você tem andado nos caminhos mais reais para que o povo possa olhar e falar: e vai um cristão? Nunca use a sua boca para denigrir ninguém, irmãos. Pastor, não fale mal de pastor. Pastor, o seu lugar dentro da igreja, não é na rua, disputando e guerreando política partidária. Pastor tem que falar do reino de Deus e a sua justiça. Então nós vemos que disse-lhe tudo. Não há atitude sábia revelar tudo. Na verdade, ela queria saber de tudo, mas sempre é importante você guardar algum segredo. Na verdade, muitas coisas nós temos que compartilhar com Jesus. Jesus vai nos iluminar, vai nos conduzir. Então o texto diz que não é uma atitude muito sábia a gente revelar tudo aquilo que nós sabemos. Nós temos que guardar alguma coisa no nosso coração, que se você abrir a boca demais, irmãos, está arriscado. Na verdade, então nós vemos que Sansão, ele atingiu a sensatez com Dalila. Por que Sansão caiu com Dalila, irmão? Falou demais, procurou demais, se perdeu. Sansão, o grande Sansão, ele encontra Dalila, e Dalila foi a ruína dele, porque ele abriu a boca para Dalila, irmãos. Cuidado para quem você está abrindo a boca, irmãos. O grande Sansão, o demolidor Sansão, ele disse para Dalila estava sendo induzida pelos seus algozes, para Dalila, perverte Sansão, e diz para ele, pergunta para ele, de onde vem essa força, essa força tremenda que Sansão tinha. Sansão, irmãos, num momento de fraqueza, ele abre a boca. Na Bíblia, todos aqueles que falaram demais caíram. Reis caíram, príncipes caíram. Na verdade, algozes, todo mundo caiu, Sansão caiu. Porque ele disse para Dalila, não era para ele falar para ninguém, irmãos. Mas mulher sempre tem
Corta o cabelo dele, corta o cabelo dele. Sansão disse para Dalila, a minha força, Deus me deu, está no meu cabelo. Você vê, irmãos, presta atenção, povo de Deus, como Deus trabalha. Aonde estava a força de Sansão? Nos braços, nas pernas, no cabelo, irmãos, de Sansão. Deus trabalha de uma maneira que nós não entendemos, nós não compreendemos. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Ele quer mudar a sua história, Ele quer transformar você num homem, numa mulher vitoriosos em Cristo Jesus, irmãos. Sansão, no momento de fraqueza, ele diz para Dalila, a minha força está no meu cabelo. E imediatamente Dalila falou para os compatriotas dela, e Sansão dormindo, seduzido por uma mulher, Sansão dormindo, seduzido por uma Eva, cortaram o cabelo dele, a força dele foi a zero. Por que Adão caiu, irmãos? Porque Adão perdeu a comunhão plena, a espiritualidade maior que ele tinha com o grande eu sou. Porque Eva foi induzida pelo inimigo e Eva foi induzir Adão. Veja vocês como é o ser humano, como é a fraqueza do ser humano. Tudo homens de Deus, irmão. Sansão, homem de Deus. Salomão, homem de Deus. Caiu também Salomão. Adão, homem de Deus, irmãos. Toma cuidado, povo. Fique atento. Fique ligado. Abra os olhos. Fala, Senhor, abre meus olhos espirituais. Senhor, abre meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir e ver a sua magnitude, a sua grandeza, o seu esplendor resplandecendo na minha vida, irmãos, em nome de Jesus. Então nós vemos, irmãos, que Sansão atingiu a sensatez com Dalila. Foi a ruína dele, foi a queda dele. Nós vemos que nós devemos confiar apenas em Jesus Cristo. Na verdade, confiar em Jesus, porque Jesus é maior do que Salomão. Jesus é maior que Sansão, Jesus é maior que Davi. Jesus é Jesus, Jesus é Jesus. Confia nele. Entra no seu quarto. Jesus falou, entra no seu quarto, fecha a porta. E fala comigo. Desabafa, desabrocha, chora. Eu quero aliviar você, eu quero fortalecer você. Confie em Jesus, irmãos. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa força, Ele é a água que nós estamos precisando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com Jesus Cristo, nós somos calados demais. As pessoas falam muito com os vizinhos, falam muito na feira. Com Jesus, não tem palavra. Fica calado demais. Jesus fala, abre a boca, quero ouvir a sua voz. As pessoas ficam caladas demais com Jesus. Não se abrem, não conta as suas necessidades, as suas fraquezas, o seu caminhar diário. Pastor, mas Jesus não sabe que o Senhor sabe. Mas se você não contar, significa que você está maior do que Jesus Cristo. Temos que contar. Ele sabe, mas Ele quer compartilhar conosco. Ele sabe que eu tenho dor no corpo, Ele sabe, mas se eu não falar, Ele fica com essa dor. Quando você vai no médico, você chega lá e você fica calado. Não. Abra com Jesus. E com os amigos, com Jesus nós falamos pouco. E com os amigos, fala demais, fala muito. Vai para a praia, eu não sou contra, viu, irmãos? Estou falando a palavra. Vai para a praia, vou comer fora, vamos. E com Jesus chega, Jesus, eu estou cansado. Jesus quer compartilhar da nossa canseira, da nossa fadiga, irmãos. Ele quer nos colocar de pé para caminhar conosco. Salomão respondeu a todas as perguntas. E Salomão declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa ele escondeu de Sabá. O nome dela não é Sabá. A Bíblia não diz o nome dela. Sabá, a região dela, a terra dela. Então, nenhuma coisa Salomão escondeu dela. Salomão respondeu todas as perguntas dela. Tudo. Ela fez uma linhagem, uma apanhagem, escreveu tudo lá na terra dela. Ela fez um livro
sobre o rei Salomão de Israel, o maior rei da história antiga que ela conheceu, o terceiro rei de Israel. Diz o texto, ele falou sobre a lei de Deus, ele falou sobre a adoração, ele falou de Deus, ele falou da comunhão com Deus, ele falou do templo, do altar, ele tinha construído o templo, ele falou da intimidade, do relacionamento que ele tinha com os profetas, que ele tinha com os sacerdotes, que ele tinha com os pastores. Naquele tempo não tinha pastor. Foi Jesus Cristo que instituiu o título lá em Efésios, pastores. Vai pastorear as ovelhas, que é eu e você, irmãos. Então nós vemos que Salomão falou tudo sobre a lei de Deus. Ela ficou encantada quando Salomão começou a falar das maravilhas do grande eu sou, o Criador dos céus e da terra, da minha vida e da sua vida. Ela ficou afetada, ela foi afetada pelo que havia no palácio de Salomão, super organizado Salomão. Irmão, se você lê Salomão, na verdade, eu li na enciclopédia, na concordância, no dicionário Bíblia sobre Salomão, super organizado. Os empregados deles, irmão, tudo bem vestido, bem trajado e tal. A nossa casa tem que ser organizada. Não é porque a pessoa é pobre mora dentro de um... Vai ser, né, irmão? Dá uma arrumadinha, limpa, expulsa as baratas. Nós vemos que a rainha, ela tinha sua alma aflita. E o rei não escondeu nada, tudo declarou a rainha. E a rainha viu toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele edificara. Irmão, o povo tem que ver a minha sabedoria, a sua sabedoria nos caminhos do Senhor. O povo tem que ver a minha casa e a sua casa, irmãos. Nós vemos que a rainha, ela tinha sua alma aflita, ela tinha muitas dúvidas sobre o verdadeiro Deus. Então ela veio da terra dela, quase 2.000 quilômetros, para saber mais de Deus, da sabedoria que Salomão tinha. Foi Deus quem deu essa sabedoria para ele. Ela queria conhecer o Deus de Salomão, porque lá na terra dela era politeísmo, muitos deuses, irmãos. Deus da fertilidade, Deus da chuva, Deus da água, só Deus, o nosso Deus é um só, o Criador do céu e da terra, tudo que nele existe, o Todo-Poderoso de Israel. Senhor, abençoa Israel que está passando por um momento de tribulação, de guerra. Dá um basta, Senhor. Abençoa Jerusalém, a terra onde ali nasceu o grande rei, Yoshua de Nazaré. Glória a Deus. Nós vemos, irmãos, que às vezes as pessoas perdem muitas bênçãos porque oculta os seus problemas de Deus. Então ela queria saber de Deus, Salomão falou tudo, levou ela, mostrou o templo, esse é o templo, esse é casa e tal, esse é o sacerdote, esse é o profeta, veio construir e tal. Então nós vemos que as pessoas às vezes perdem muitas bênçãos, porque elas ocultam os seus problemas de Deus e falam para o povo que não pode fazer nada. Eles não vão pagar o seu cartão de crédito. Vai lá, você vai pagar. Ele sofre essa doença, não, fala com Deus, que Ele vai ajudar a pagar o seu cartão de crédito. Ele vai aliviar essa doença. E às vezes o texto diz que as pessoas deixam de receber bênção porque escondem muitas coisas da sua vida, do seu particular de Deus. Abre o livro, entra no quarto do refúgio secreto, irmãos. Salmo 91, fecha a porta. Senhor, estou dentro do refúgio secreto. Eu e o Senhor. Eu vou falar e eu quero ouvir a sua voz. Deus fala conosco, irmãos. O Espírito Santo fala conosco. Jesus Cristo fala conosco. Jesus falou, olha, tudo que o Pai e o Filho ouvir, o Espírito Santo vai traduzir para você. O Espírito Santo ele é nosso professor, nós somos alunos do Espírito Santo. O Espírito Santo fala que o seu servo quer ouvir a sua voz. Ele falou que Ele está conosco. Amém. Nós vemos que nós temos que buscar Jesus, porque Ele tem a solução para os nossos problemas. Você lê o livro de Jesus, quantas mulheres andaram léguas e léguas, sofrendo no deserto, bichos, porque ela queria ouvir, queria o toque de Jesus. Ela disse àquela mulher, Senhor, qualquer migalha serve para mim. O Senhor tem o poder de transformar a minha vida.
Quando você é temente a Deus, o Senhor enriquece você em todas as áreas. Salomão foi enriquecido porque ele pediu sabedoria. Deus conhece o coração das famílias aflitas. Deus sabe onde tem agora uma mulher e o seu filho passando por necessidade. Busca o Senhor que Ele vai mandar um profeta na sua casa. O Senhor disse para o profeta Elias, eu já ordenei uma mulher, uma viúva que vai alimentar você. Presta atenção, o Senhor ordenou a mulher, eu já ordenei, Deus já conversou, já intimou aquela mulher, tocou no coração dele, ele ordenou, ela vai servir você, profeta. E o profeta, ela falou, profeta, vai até a casa. Comigo e com você, Deus pede. Com as pessoas, ele ordena. Ele disse para o profeta, eu já ordenei os corvos para alimentar você. Amém, irmão? Ele ordenou os corvos, ele ordenou a mulher para nos alimentar, para alimentar o profeta Elias. Para o profeta, ele diz, vai, profeta, que eu estou contigo. Veja a diferença. Como Deus trata comigo e com você, irmão. Nós somos obra-prima de Deus. Nós temos que chegar e falar, Senhor, cuida de mim. Somos ovelhas do seu redil, do seu passo. O Senhor é o nosso sumo pastor. Salmo 23. Sua subida pela qual subiu a casa do Senhor. Onde está o versículo 5? A comida, olha só, quando aquela rainha vê a comida da mesa, o assentar dos servos, os seus criados, as vestes deles, os copeiros, ela sobe e vê tudo aquilo. Ela ficou encantada com o tratamento dos empregados, irmãos. Todos os empregados pareciam príncipes, princesas. Não é porque você é patrão que você vai pisar nos seus empregados, não, seja um Salomão. Então nós vemos que ela ficou admirada com essas coisas. Como o rei tratava os empregados, como o rei tratava os subalternos dele. Pisava? Não. Nós vemos que a rainha, ela ficou ofuscada pela grandeza do rei Salomão. Não houve mais espírito nela. Ela ficou sem palavra, sem ação. Nós vemos que jamais alguém falou como esse homem. O povo falaram, queriam crucificar o mestre. E os povos falaram, olha, nós nunca ouvimos ninguém falar como Jesus. Está em João 7,46. O povo falou, nós estamos admirados como esse mestre fala. Mas da Galileia não sai ninguém, irmão, de onde você menos espera que sai. Glória a Deus, passou tossindo. Nunca critique o lugar que você está. Nunca critique o lugar que você está, porque o trabalhar é de Deus em nós e através de nós. Nós vemos que a rainha ficou ofuscada pela grandeza do rei Salomão. Jamais alguém falou como Jesus. O povo encantado com Jesus, o povo andava léguas e léguas para ouvir Jesus, para sentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não tinha microfone, não tinha caixa de som, mas tinha o poder da voz de Jesus Cristo que espalhava pela terra. Que poder é esse, irmão? Nós vemos que como é grandioso o relacionamento com Cristo, como é estimulante a comunhão com aquele que venceu o mundo. Nós temos que ter comunhão com Jesus. Irmãos, não faltem aos cultos presenciais. Amanhã é domingo, venha estar conosco aqui na igreja quadrangular em Vila Antonieta, na sinagoga, em qualquer igreja, não importa a placa. Tenha comunhão. Está com problema, peça oração para os líderes espirituais, irmãos. Tiago diz, peça oração ao pastor da igreja. Nós vemos que felizes os teus homens. E ela diz, bem-aventurados os teus homens,
Bem-aventurados esses servos que estão sempre diante de ti, ouvindo a sua sabedoria. Então a rainha disse, os seus empregados são bem-aventurados, são felizes, porque eles estão desfrutando da sua sabedoria, tanto secular como espiritual, porque aqui Salomão tinha intimidade com Deus, irmão. Tinha comunhão com Deus, o Deus do pai dele, o Deus de Davi. Nós vemos que bem-aventurados, ela chamou os felizes os servos de Salomão. O verdadeiro amor é comunicativo. Quando você tem amor, quando você é sincero, você consegue transferir isso. As pessoas têm prazer. Não é pela fisionomia, às vezes olha pela cara do pastor, nossa, o pastor tem uma cara de brabo, mas não é a cara, é o que sai de dentro do coração, irmão. Na verdade, veja Pedro, todo mundo tinha pavor de ver Pedro. Pedro disse, eu não sou digno de morrer como o meu rei, que ele morrer de cabeça para baixo. Pedro, o inimigo quis andar com você, mas eu roguei por você. Jesus falou para Pedro, Jesus está rogando por mim e por você que está me assistindo e todos os irmãos da capela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A falta de comunhão é algo doloroso. Não tem comunhão com o marido, não tem comunhão com os filhos, não tem comunhão na igreja. A rainha glorificou a Deus que deu a Salomão sabedoria, riqueza, piedade. Piedade quer dizer um cara temente a Deus. Então a rainha de Sabá ela ficou encantada em conversar, dialogar, andar, visitar toda Jerusalém. Tudo construído por esse Salomão. Ele construiu Jerusalém, ele construiu o primeiro templo, coisa tudo de ouro, tudo de marfim, tudo precioso, irmãos. Ela ficou encantada. Que sabedoria é essa que vem do alto? Já estou terminando a mensagem. Então nós vemos que a rainha ficou maravilhada com as riquezas que ela viu em Israel, irmão. Ouro, marfim, pedras preciosas. Ela ficou encantada com a riqueza. Ela ficou encantada com a sabedoria. Ela ficou encantada com a organização do reino de Salomão. Como está a organização do seu reino, da sua casa, da sua vida? Ela ficou com a rainha, irmão, quando ela, a administração, a organização do rei Salomão é ímpar, irmãos. Deus, eu te louvo, porque até aqui nós chegamos. Ajuda-nos a ser organizados na rua, na igreja, na nossa casa. Então nós vemos que ela ficou encantada com os servos que estavam todos felizes, todos alegres. E esses servos que estão sempre, é a rainha falando, felizes esses servos que estão sempre diante do Senhor, que ouvem a sua sabedoria e desfrutam da sua sabedoria. Irmãos, essa aqui é a mensagem que Deus tem para nós. O rei e a rainha. A rainha viajou quase 2.000 quilômetros para presenciar, frente a frente, tete a tete, tudo aquilo que ela ouvia lá na terra dela. A sabedoria de Salomão correu os 4 cantos do mundo na época e chegou até nós hoje. Soberano Deus, em nome de Jesus, te dou graças por esta palavra. Que ela vai entrar na casa das pessoas, que esta unção de sabedoria que o Senhor ministrou sobre a vida de Salomão, passa na vida dos seus filhos e das suas filhas. Abençoa aquele que está doente, enfermo, Senhor amado. Ajuda o fraco caído e abatido. Abençoa os pastores que venham receber essa unção de Salomão. Pastor, Deus ama todos nós. Você não pode estar amanhã, porque nós somos corpo, mas a nossa palavra não tem distância, não tem barreira. O Senhor falou para Ezequiel, procure alguém que se encontrasse, se colocasse na brecha, que intercedesse pelo meu povo, não encontrei ninguém. Eu e você somos intercessor do povo de Deus. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe. Vamos em paz com a sabedoria de Salomão, reinando em nós, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.
por